Shalom, sejam bem-vindos a este serviço em português. Se você fala português, escreva Shalom nos comentários, diga de onde está assistindo. Agora vamos passar à nossa benzão da abertura. Baruch atah Elyon, שנתת לנו חיים, בחרשית לנו להתכנס היום לעבוד אותך, אמן. Shema Israel, Elyon Eloheinu, Elyon Echad. Agora vamos passar à declaração de fé evionita, mas nós estamos aqui. Hola, ¿de dónde sos vos? Yo soy mexicano, estamos transmitiendo desde México. Bienvenido por el vos, puedo concluir que tal vez seas uruguayo, argentino, de alguno de estos países hermanos nuestros. Un saludo hasta allá. Estos fueron de Videla Pinchi Fasando, perdón. Y Vasily Calazar dice, ¿sos israelí? No, no soy israelí, no tengo nada que ver con el Estado de Israel, ni apoyamos al Estado de Israel aquí en esta comunidad. Ok, dice, ok, perfectos, bienvenidos. Hoy el servicio es en portugués, mañana es en español, pero hoy va a ser en portugués. Agora, vamos passar à declaração de fé evionita. Todo evionita deve se lembrar destas lembranças. Número 1, somente Elyon, o Deus Altíssimo, deve ser adorado. Número 2, a libertação da escravidão no Egito. Número 3, o Shabbat e as festas. Número 4, os 10 mandamentos dados ao povo no Sinai. Número 5, que a Mikra, a Bíblia, é sagrada. Número 6, que el Elyon punirá e recompensará aqueles que merecerem no futuro. E finalmente, número 7, que a redenção virá quando o tempo determinado por Elyon chegar. Agora, antes de passar à nossa primeira oração deste serviço religioso, vamos a ouvir o salmo, o primeiro salmo deste serviço, o salmo número 26. O Senhor é minha luz e salvação da minha vida. Quem temerei, se Ele a luz em mim. Uma coisa eu peço, isso eu buscarei, habitar em tua casa todos os dias, porque tu me escondes no abrigo do teu amor, me levanta sobre a rocha, me sustentas. Meu coração te fala, buscai a sua face, a sua face. Senhor, eu busco não te afastes. O Senhor é minha minha salvação, espera no Senhor, tem coragem, firma o coração. Senhor é minha luz, espera no Senhor. Nós temos aqui um comentário, Mary Shop diz, ¿cuáles son tus pasatiempos en español?
Mis pasatiempos son escuchar música, leer, ver películas. Me encanta ver películas, ver deportes. Antes me gustaba practicar deportes, pero ya no tengo la salud para hacerlo. Luxi dice, me gusta tu live. Muchísimas gracias, Luxi. Bienvenida al en vivo. Hoy el en vivo es en portugués. Acá Karime Juneisi Flores Hernández dice, hola, hola Karime, bienvenida. Shabbat Shalom a todos y bienvenidos a nuestro servicio en portugués. Agora, vamos passar à oração de Anabecoar. Nós te suplicamos, Leonoso Deus, pelo poder da grandeza da tua mão direita e liberta o que está preso. Recebe o clamor do teu povo, fortalece-nos, purifica-nos, ó temível e compassivo. Ó poderoso, guarda como a menina dos teus olhos aqueles que buscam a tua unidade. Abençoa-os e purifica-os. Concede-lhes constantemente a misericórdia da tua justiça. Santo e poderoso, guia a tua comunidade com a abundância da tua bondade. Único e exaltado, volta-te para o teu povo que se lembra da tua santidade. Recebe a nossa súplica e ouve o nosso clamor. Tu que conheces o oculto, bendito seja o teu nome, o teu glorioso reino, para sempre. Amém. Agora, hoje vamos ver, hoje é o serviço da Midrash, okay? É diferente do serviço da Parashá e da leitura da Haftarah. Hoje temos dois temas, o primeiro é um Davar Mussar e o segundo é um Shiur. O Davar Mussar se chama Tipos de Zolo e Seu Preparão. Esses temas do Midrash são temas da vida moderna, ok? Não tudo é espiritual, não tudo é da Bíblia, mas esses temas são desde uma perspectiva espiritual. O Senhor Deus plantou um jardim no Éden, no Oriente, e ali colocou o homem que havia formado. Diz Gênesis 2:8. Cultivar a terra não é apenas um trabalho, uma técnica neutra. É um mandamento espiritual. A Torá nos ensina que a primeira ocupação da humanidade foi a de jardineiro. A própria criação começa em um jardim, não em um templo ou em uma corte. Portanto, compreender o solo, a mãe de toda a agricultura, não é algo trivial para o Evionita, que busca se reconectar com as raízes da vontade divina na vida diária. O que é o solo? É porque ele é tão importante. O solo é mais do que apenas terra. É um ecossistema vivo, completo de micro-organismos, minerais, matéria orgânica e água, em constante interação. A qualidade dos nossos alimentos, a saúde das nossas comunidades e até mesmo o equilíbrio do clima dependem do solo. Toda carne é como a erva, toda a sua glória como a flor do campo. Seca-se, se erva e cai da flor, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Diz Isaías 40, 6-8. Essa imagem nos lembra a fragilidade da vida vegetal, que depende da qualidade do solo. Se o solo for deficiente, a colheita será curta e pobre. Portanto, é essencial conhecer os diferentes tipos de solo e prepará-los adequadamente. Tipos de solo, classificação básica. Na agronomia, os diferentes tipos de solo são reconhecidos de acordo com sua textura e composição. Cada tipo de solo apresenta vantagens e desvantagens para o cultivo. Aqui estão os principais tipos de solo. Número 1. Solos arenosos. Textura solta e granular. Vantagens e boa drenagem e fácil de trabalhar. Desvantagens, retenção de água e nutrientes muito baixa. Uso ideal. Culturas que não toleram encharcamento. Cenoura, melancia, certas variedades de batata. Assim como um coração que não retém uma lesão e logo perde, o solo arenoso não retém nutrientes. Por isso, a adubação com a matéria orgânica é necessária. Número 2. Solos argilosos.
Textura pegajosa e densa. Vantagens: alta capacidade de retenção de água e nutrientes. Desvantagens: drenagem é deficiente, endurece quando seca. Uso ideal: árvores frutíferas e leguminosas resistentes ao excesso de umidade. E vocês são o barro do oleiro nas mãos do Senhor, ou a casa de Israel, diz Jeremias 18:10. O solo argiloso, como a lama, pode ser transformado por aqueles que o compreendem. Com um bom manejo, torna-se um solo fértil. Número 3. Solos zitosos. Textura macia, sedosa. Vantagens: muito fértil e boa retenção de nutrientes. Desvantagens: pode compactar e erodir facilmente. Uso ideal: hortaliças folhosas e vegetais de ciclo curto. Este solo, quando protegido, é coberto com cobertura morta e uma camada protetora orgânica ou inorgânica, ou plantas de cobertura produz abundantemente e, como está escrito, o campo que o Senhor abençoou dará 100 vezes mais. Diz Gênesis 26:12. Número 4. Solos argilosos ou mistos. A composição é uma mistura equilibrada de areia, gelte e argila. As vantagens são boa drenagem, fertilidade natural, fácil de trabalhar. Desvantagens: poucas, mas requer manutenção orgânica. Uso ideal: todos os tipos de culturas é o solo ideal. Comentário: assim como um coração equilibrado é terreno fértil para a verdade, o solo argiloso, o misto, é uma benção para o agricultor. Preparação do solo, uma tarefa sagrada. Durante 6 anos prepararás o campo, semear-te-ás e colherás a sua seara, mas no 7º ano o deixarás descansar. Êxodo 23, 10 e 11. A Torá nos ensina que o solo não é um escravo, mas um parceiro. Prepará-lo não é explorá-lo, mas é compreendê-lo ou sabê-lo. Algumas práticas fundamentais é análise do solo. Antes de plantar, o sábio evidenita analisa seu solo, seja profissionalmente ou em casa, observando a cor, a textura, a umidade, a presença de minhocas. Saber o que você tem é o primeiro passo. Aeração. O solo compactado é como um coração endurecido. Não recebe água nem sementes. Usar ferramentas como um garfo de jardim ou uma enxada sem revolver muito as camadas melhora a aeração sem prejudicar a vida microbiana. Matéria orgânica. Quem semeia justiça, semente colherá recompensa. Diz Provérbios 11:18. A matéria orgânica é composto humus, esterco e bem curtido é a justiça do solo. Ela enriquece da vida e nutre sem causar danos. Todo agricultor urbano deveria ter seu próprio sistema de compostagem. O pH do solo. Cada planta tem uma faixa ideal de acidez ou de alcalinidade. Muitos solos urbanos tendem a ser alcalinos devido à presença do cimento. A adição de enxofre, composto ácido ou turfa pode equilibrar o pH. Cobertura vegetal viva. Em vez de deixar o solo descoberto, cubra-o com palhas, folhas, papelão ou plantas de cobertura, trevo, aveia. Isso conserva a umidade e fornece nutrientes e protege o solo do sol. O desafio do solo urbano. Ele levanta o pobre do pó e ergue o necessitado do monturo. Salmos 103:6. Muitos solos urbanos estão contaminados ou são de má qualidade. Mesmo assim, com fé e conhecimento, elas podem ser transformados. O uso de canteiros elevados e barris baixos profundos e solos enriquecidos com composto permite o cultivo até mesmo em telhados e pátios de concreto. Toda a família Ebionita na cidade deve aprender a regenerar o solo, mesmo que seja apenas em um vaso, como parte da sua abodá, o serviço a Elion,
Cultivar a terra é cultivar humildade e obediência. A terra como testemunha da fé. Então, um agricultor saiu a semear, e parte da semente caiu em boa terra e produziu fruto, diz Mateus 13, 3 a 8. Não existe espiritualidade verdadeira desconectada da terra. Uma evionita que não compreende a terra não pode compreender plenamente as parábolas do Messias, nem a linguagem da criação. Preparar a terra é preparar o coração. Curar a terra é curar as comunidades. Hoje, mais do que nunca, tanto no campo quanto nas cidades, devemos retornar ao exemplo do Adão, do profeta Isaías, do agricultor sábio e justo, descrito por Ben Sirá. A terra aguarda nossas mãos e ele espera que sememos, não em espinhos ou rochas, mas em boa terra, cultivada com fé e conhecimento. Honre o agricultor antes que a fome o obrigue, diz Ben Sirá. Shalom Aleichem. Isso foi tudo com este tema sobre os solos, os tipos de solos que nós podemos ter na nossa casa ou em algum lado que nós temos aqui. Jago dice no espanhol, ¿te gustan los deportes? Me encantan los deportes. Yo fui basquetbolista en mi juventud, amateur obviamente. No soy muy alto, pero me encantaba el básquetbol y me encantan todos los deportes. Mr. Mario Street dice, te quiero mucho, muchas gracias, un abrazo. Anabel Lázaro Robles, tap, es para dar like al en vivo, muchas gracias Anabel. Bienvenidos, el en vivo hoy es en portugués, mañana lo tendremos mismo en español. Agora vamos pasar a nossa oração do Pai Nosso na aramaico. Abunda Mishmaya, Yetkadash Shmach, Tete Malchutach, Nevet Tzvianach, Ketiv Mishmaya, Afbara, Havlana Lechem, Disun Kanan Yomana, Beshbag Lana Chobein, Kedi Af Anachnan, Shvakin Lechayavin Lana, Veal Tael Lana, Lesinayona, Elapat Senan Min Bisha, Metul Dilach Himalchuta, Betisbochta Leolam Alminamen. Agora vamos passar ao nosso segundo salmo deste serviço de Midrash, é o salmo número 26. O Senhor é minha luz e minha salvação. Uma só coisa eu peço, e eu buscarei sem fim, habitar em tua casa, Senhor, contemplar tua beleza em mim. Uma só coisa eu peço, e teu amor inteiro, somente eu tenho sangue. Se exército avançar, meu coração não teme. Se a guerra me cercar, nele permanece. Uma só coisa eu peço, e a buscarei sem fim, habitar em tua casa, Senhor, contemplar tua
JPSL mandó aquí unos besitos. Muchas gracias, bienvenido, bienvenida. Ok, el servicio de hoy es en portugués. Mañana este mismo servicio lo estaremos teniendo en español. Agora, vamos a passar ao segundo tema deste serviço do Midrash, o Shiur, liderança espiritual. Hoje nos reunimos para contemplar um tema que toca não apenas nossas mentes, mas também nossa identidade, nosso dever e nosso propósito, a liderança espiritual. Faremos isso a partir de uma perspectiva bionita profundamente enraizada e natural na história, nas tradições de nossos ancestrais, e no exemplo vivo de Rabi Yehoshua, o Mestre Jesus, o ungido do Altíssimo, conforme é compreendido pelas primeiras comunidades que trilhavam o caminho da humildade, da justiça e da fidelidade. Quando falamos de liderança espiritual, não nos referimos a títulos, reconhecimentos, estruturas humanas ou posições hierárquicas. Não falamos de poder nem de autoridade opressiva, nem de grandeza construída sobre o controle. De uma perspectiva evionita, falar de liderança espiritual é, acima de tudo, falar do serviço, obediência, coerência é uma vida onde a Torá não é um livro, é uma estante ou um ideal abstrato, mas um caminho vivo incorporado em ações, decisões e atitudes diárias. E trata-se de uma liderança que surge debaixo da simplicidade do coração dos pobres do espírito, dos anav, dos humildes, daqueles que reconhecem que toda sabedoria, toda força e toda verdadeira autoridade vem unicamente do Santo, bendito seja o seu nome. Quando dizemos evionita, lembramos que essa palavra evionim não significa simplesmente pobres, mas exim aqueles que reconhecem sua dependência do Eterno, sua necessidade, de sua orientação e não da autossuficiência humana. Ser um líder espiritual, sob essa perspectiva, significa viver com a consciência de que não somos donos da verdade, mas servos da verdade divina, que não somos mestres de ninguém, mas companheiros na jornada, que não lideramos pela imposição, mas pelo exemplo, que não guiamos a distância, mas com proximidade e empatia, e que não buscamos admiração, mas sim ser úteis para o bem de todos. E quando dizemos evionita, lembramos que esta palavra evionim não significa simplesmente pobres. Ao analisarmos a história bíblica, percebemos que o Eterno jamais escolheu liderar aqueles que pareciam mais fortes, mais preparados ou mais eloquentes, segundo os padrões humanos. Às vezes, ele escolheu pastores, como Moisés e Davi. Outras vezes, chamou agricultores, como Gideão. E, em outras ocasiões, levantou profetas que se declaravam analfabetos, que tremiam ou que duvidavam de si mesmos. Por que o Eterno faz isso? Para nos mostrar que a verdadeira liderança espiritual não nasce da autossuficiência, mas da disposição. Não nasce da habilidade, mas da obediência. Não nasce do orgulho, mas do temor reverente à bondade divina. Se examinarmos a Torá, veremos que a verdadeira liderança se fundamenta em três pilares: justiça, compaixão e fidelidade. Justiça para discernir o que é certo, compaixão para evitar o endurecimento do coração, e fidelidade para permanecer firmes, mesmo quando o que é certo é difícil. Vemos também esses três pilares nos profetas e os vemos vivenciados de forma pura e luminosa no Rabino Yehoshua. Segundo relatos antigos das comunidades ebionitas, ele não buscava poder, domínio ou reconhecimento. Ensinou a seus discípulos que o maior deveria ser como o servo, e que aqueles que exaltam o ego acabam caindo, e que aqueles que se humilham
perante o Eterno são exaltados. Ensinou que a Torá é um chamado ao amor ativo, ao perdão, à justiça aplicada e à profunda coerência entre o que acreditamos e o que fazemos. Desculpa, Esmeralda. Ok, Esmeralda Ramírez. Sé que me estás haciendo una invitación para un en vivo conjunto, pero este es un servicio religioso y no lo puedo interrumpir. En otra ocasión, con mucho gusto. Muchas gracias por tu interés por compartir el en vivo. Y ahorita contesto las preguntas y comentarios de los demás. Ok, se consideramos o contexto histórico, notaremos que as comunidades do primeiro século não eram organizadas como impérios ou estruturas rígidas, mas sim como famílias extensas. Os ensinamentos circulavam não pelo poder, mas pelo exemplo, pela vida compartilhada, pelo compromisso diário de viver a Torá diante da adversidade. E quando um líder emergia, não era porque se autoproclamava, mas porque outros reconheciam nele integridade, luz, humildade, sabedoria e amor. Ser líder significava assumir a responsabilidade de servir a todos e cuidar dos mais fracos, amparar os aflitos e corrigir com amor, ensinar com paciência, ouvir atentamente e agir com justiça. Dessa perspectiva, liderança espiritual significa não apenas saber falar, mas também saber quando calar. Não apenas saber ensinar, mas também saber aprender com os outros. Não apenas saber guiar, mas também reconhecer nossas próprias limitações, pedir perdão quando falhamos e aceitar conselhos quando erramos. Significa viver com a consciência de que somos instrumentos, não protagonistas, de que somos servos, não mestres, de que somos discípulos mesmo quando guiamos a outros. Porque o verdadeiro líder espiritual jamais deixa de ser um discípulo. Hoje, ao observarmos nossa época, vemos que o mundo confunde liderança com influência, seguidores, popularidade ou autoridade externa. Mas o caminho, Evenita, nos convida a resgatar a essência. Liderar significa tocar corações, não impressionar mentes. Significa guiar a partir da pureza da alma, não da força da voz. Significa construir comunidade, não controlá-la. Significa ser um exemplo, não uma exigência. Significa inspirar e não manipular. Significa incorporar a justiça sem perder a ternura. Significa incorporar a disciplina sem perder a compaixão. Ser um líder espiritual na tradição de nossos ancestrais significa caminhar com Torá em nossos corações, não apenas em nossos lábios. Significa que cada decisão diária se torna um ato de adoração. Significa que cada palavra proferida é um reflexo do temor reverente ao Altíssimo. Significa que cada relacionamento humano é um espaço onde o Eterno nos testa. Seremos capazes de amar, compreender e ser pacientes, ser misericordiosos, corrigir sem destruir, falar sem ferir, ouvir sem julgar. A liderança espiritual também exige coragem. A coragem de dizer a verdade quando o ambiente prefere mentiras. A coragem de ser íntegro quando é mais fácil ser conveniente. A coragem de ser fiel quando a maioria escolhe o conforto da fornidade. A coragem de permanecer firme na Torá, mesmo quando o mundo oferece caminhos mais fáceis, mais rápidos ou mais populares. E essa coragem não brota da dureza do ego, mas da mansidão de uma alma que se entrega ao Eterno com total confiança. Rabi Yehoshua, o Mestre Jesus, segundo a interpretação evenita de sua vida, é o modelo perfeito desse tipo de liderança. Ele não liderou de um trono, mas da estrada empoeirada. E não liderou do luxo, mas da simplicidade. Não liderou a distância, mas da intimidade com aqueles que sofriam. Não liderou com discursos vazios, mas com ações que falavam mais alto que qualquer palavra. E sempre apontou para o Pai, nunca para si mesmo.
sempre redirecionou a glória para o eterno. Sempre viveu como um exemplo vivo de obediência à Torá, de justiça, de compaixão, de retidão e de humildade. Se quisermos liderar espiritualmente hoje, devemos começar olhando para dentro. Devemos nos perguntar: sou coerente com o que eu ensino? Minha vida reflete o que prego? Meu caráter é um lugar onde outros podem encontrar descanso ou é um lugar onde encontram julgamento? Minha palavra edifica ou destrói? Minha presença traz paz ou ansiedade? Sou disposto a servir mesmo quando ninguém está olhando? Sou disposto a amar mesmo quando não recebo amor em troca? Sou disposto a perdoar mesmo quando fui profundamente ferido? Sou disposto a ser o primeiro a me sacrificar pelo bem-estar da comunidade? A liderança espiritual evionita também nos convida à responsabilidade coletiva. Não se trata de uma pessoa carregar todo o fardo, mas de toda a comunidade participar no cuidado mútuo. O líder espiritual não é um herói solitário, mas é um irmão mais velho ou irmã que caminha ao lado dos outros. O papel deles não é concentrar poder, mas distribuir luz. Não é acumular autoridade, mas compartilhar sabedoria. Não criar dependência, mas fomentar a maturidade. Não ser necessário, mas ser imitado. Em seu serviço é amor ao eterno. Devemos também lembrar que liderança espiritual não significa perfeição. Os grandes líderes bíblicos tiveram erros, dúvidas, fraquezas e momentos sombrios. Mas o que os tornou grandes não foi a ausência de falhas, mas a capacidade de retornar ao eterno com humildade, aprender com suas quedas, permitir-se ser moldado, corrigido e fortalecido. O líder espiritual não teme reconhecer sua fragilidade, porque sua força vem do Altíssimo e não de si mesmo. E aqui entra em jogo um elemento essencial, a escuta. Para liderar espiritualmente, devemos aprender a escutar, não apenas as pessoas, mas a voz interior que o Eterno sussurra em nossas consciências. Devemos aprender a escutar a Torá, além da letra, o Espírito que a sustenta. Devemos aprender a ouvir aos necessitados, os tristes, os aflitos, os confusos, aqueles que estão perdendo a fé. Devemos aprender a ouvir até mesmo aqueles que não falam, aqueles que guardam sua dor para si, aqueles que não sabem expressar seu sofrimento. Liderança espiritual também significa proteger. Proteger os vulneráveis, proteger a unidade da comunidade, proteger a santidade do nome do Eterno, proteger a verdade, proteger a Torá de interpretações que distorcem sua essência. E essa proteção jamais deve se tornar violência, mas em firmeza amorosa, clareza, retidão sem aspereza, disciplina sem crueldade. O líder espiritual também deve ter paciência. Paciência para acompanhar aqueles que progridem lentamente. Paciência para explicar repetidamente. Paciência para guiar aqueles que se desviam. Paciência para esperar pelos frutos que somente o tempo e o Altíssimo podem produzir. Paciência para aceitar que nem todos estão no mesmo ponto da jornada. A paciência mesmo consigo mesmo é essencial, pois o crescimento espiritual não é um salto instantâneo, mas um processo contínuo, repleto de tropeços, avanços, retrocessos e novas oportunidades. Outra característica essencial da liderança espiritual evionita é a simplicidade. Não precisamos de grandes estruturas, não precisamos de ostentação, não precisamos de glória mundana, precisamos da pureza do coração, precisamos de amor sincero, precisamos da justiça da vida, precisamos da profunda humildade, precisamos da fidelidade inabalável. Precisamos de nossas vidas sejam um testemunho silencioso, um reflexo do Eterno, uma pequena lâmpada em um mundo que às vezes prefere a escuridão. E permita-me enfatizar algo mais. A liderança espiritual nunca é imposta.
ela é apenas oferecida, ela é apenas proposta, ela é apenas dada. Ninguém pode forçar os outros a segui-lo espiritualmente. O verdadeiro líder é seguido não porque se proclama líder, mas porque os outros veem nele o que ainda não despertaram completamente em si mesmos: força, equilíbrio, paz, sabedoria, justiça, compaixão, esperança e fidelidade. A liderança espiritual também é um teste constante de caráter, porque quando alguém lidera, fica mais exposto. As pessoas observam com mais atenção. E é por isso que o líder espiritual deve cuidar de si mesmo mais do que qualquer outra pessoa. Ele deve controlar a língua para não cair em fofocas, julgamentos precipitados ou palavras que ferem mais do que curam. Ele deve controlar seus pensamentos, porque toda liderança começa dentro de si, aqui. Ele deve administrar seu tempo, dedicado espaço à oração, ao estudo e à reflexão. Ele deve proteger seu coração para não cair na amargura, no orgulho ou no ódio. Ele deve nutrir seu relacionamento com o Eterno, porque sem essa conexão não há luz, discernimento ou direção verdadeira. Mas ele também deve se lembrar de que não está sozinho. O Eterno sustenta o líder espiritual. O Eterno guia, corrige, fortalece, inspira e renova. Assim como ele guiou nossos ancestrais no deserto, assim como inspirou os profetas, assim como fortaleceu os sábios, assim como guiou a Rabi Yehoshua, o Mestre Jesus, ele também guia hoje aqueles que se dedicam sinceramente ao serviço espiritual. E ao continuarmos esta reflexão, quero convidá-los a se verem como parte deste chamado. Todos nós, absolutamente todos nós, somos chamados à liderança espiritual em algum nível. Talvez você não lidere centenas, dezenas ou mesmo um grupo, mas você lidera alguém, uma criança, um amigo, um irmão, um companheiro, um buscador ou que observa sem que você saiba. Talvez sua liderança seja silenciosa, discreta, íntima. Talvez sua liderança se manifeste quando você conforta alguém, quando você ouve com presença, quando você ajuda os necessitados, quando você age com justiça, mesmo quando ninguém está olhando. Talvez sua liderança seja seu exemplo, sua gentileza, sua constância na oração, sua fidelidade à Torá, sua capacidade de perdoar. No mundo evionita, e todos somos responsáveis uns pelos outros. Todos nós somos sentinelas espirituais. Todos contribuímos com algo. E talvez a liderança espiritual mais poderosa seja aquela que passa desapercebida. Aquela que flui naturalmente, aquela que impacta sem alarde, aquela que transforma sem esforço, aquela que ilumina sem buscar os holofotes. Quero que você se pergunte honestamente hoje: em que área posso crescer como líder espiritual? Onde o Eterno me convida a amadurecer? Há algum orgulho do qual eu precise me desapegar? Há feridas que eu precise curar para que eu lidere com paz e não com dor? Há hábitos que eu precise transformar? Há relacionamentos que eu precise reparar? Há verdades que eu precise encarar com coragem? Há talentos que eu precise colocar a serviço dos outros? Há palavras que eu precise começar a proferir? Há palavras que eu preciso começar a silenciar, porque a liderança espiritual não é um destino, mas um processo. Não é um título, mas um caminho. Cada dia é uma oportunidade para avançar um pouco mais, para nós aprimorarmos, para aprendermos, para nós enriquecermos, para sermos mais úteis, nas mãos do Eterno. E também precisamos entender que liderança espiritual não é sinônimo de perfeição emocional. Haverá dias de cansaço, haverá dias de dúvida, haverá dias em que parecerá que ninguém está ouvindo, haverá dias em que você sentirá que seus esforços são infrutíferos. Mas mesmo nesses momentos, lembre-se que o Eterno vê o que ninguém mais vê. Ele observa o coração. Ele conhece seu sacrifício, ele conhece suas lágrimas, ele conhece sua intenção.
E ele promete estar perto dos humildes, dos sinceros, dos justos, daqueles que genuinamente buscam o seu nome. Quando um líder espiritual permanece firme, mesmo em silêncio, mesmo na solidão, mesmo em momentos de escuridão, ele está dando um ensinamento mais poderoso do que qualquer discurso. Ele está ensinando como confiar, como perseverar, como depender do Altíssimo. E permita-me acrescentar algo mais. O líder espiritual também sabe como descansar. Ele sabe como fazer uma pausa. Ele sabe como renovar suas forças. Ele sabe como buscar momentos de intimidade com o Eterno. Ele sabe quando na sua alma precisa de silêncio, quando seu coração precisa de conforto, quando sua mente precisa de clareza. Não podemos liderar espiritualmente a partir de um lugar de constante exaustão. Devemos aprender a beber da fonte antes de saciar a sede dos outros. A liderança espiritual unida também envolve compreender a história, compreender de onde viemos. As primeiras comunidades lideravam com simplicidade, com o estudo da Torá, com amor ao próximo, com a vida comunitária, com respeito à justiça, com a rejeição da corrupção, com uma profunda devoção ao Eterno, sem buscar poder político ou privilégios. Eram comunidades onde a liderança era medida pela virtude, não pela influência, pela obediência, não pela autoridade, pela humildade, não pelo prestígio. Essa história deve nos inspirar hoje. E como podemos começar a viver esse tipo de liderança? Com pequenas ações, com pequenos gestos, com um coração cada vez mais alinhado à vontade do Eterno, com decisões diárias que forjam o caráter, com a coragem de ser diferentes, com a determinação de não desistir. Irmãos e irmãs, hoje quero que este ensinamento não seja apenas subido, mas acolhido. Que cada um de vocês, em sua própria vida, decida ser um líder espiritual, em sua família, em seu lar, no trabalho, em sua comunidade, na escola, até mesmo dentro de si. Porque a primeira liderança que devemos exercer é sobre nossa própria alma, sobre nossos pensamentos, nossas emoções, nossos impulsos. Liderar nosso interior é o primeiro passo para sermos capazes de liderar exteriormente. E o Altíssimo nos deu a capacidade de transformar nossas mentes, nossos corações e nosso comportamento. Que a liderança espiritual que buscamos seja aquela que conforta aos aflitos, cura os feridos, fortalece os fracos, ilumina os confusos, acolhe os solitários, ensina aos buscadores e restaura os caídos. Uma liderança que reflita a luz do Eterno e não a sombra do ego. Uma liderança que sirva e não exija. Uma liderança que inspire e que não domine. Uma liderança que construa e não destrua. Hoje convido você no silêncio do seu coração a dizer ao Eterno: eis-me aqui, use-me, guie-me. Mostre-me como posso ser um canal da sua luz, da sua paz, da sua justiça e do seu amor. E se você fizer esta oração sinceramente, Ele o guiará passo a passo. Que possamos caminhar juntos com humildade, justiça, amor e fidelidade, seguindo o exemplo dos nossos ancestrais. Os profetas, os justos e Rabi Yehoshua, o Mestre Jesus, que nos mostraram como liderar com pureza da alma. Que sejamos líderes que curam, líderes que inspiram, líderes que servem, líderes que amam. E que cada dia de nossas vidas seja uma oportunidade para glorificar o Altíssimo por meio de nosso exemplo. Que o Eterno nos fortaleça, nos ilumine, nos corrija e nos torne líderes espirituais dignos do seu nome. Shalom Ubracha. Até aqui este shiur, esta explicação do tema da liderança espiritual. Ok, agora nós temos aqui muitos comentários. Ok, um momento por favor. Arci Widianto dice que tengas un buen día, muchísimas gracias, Arci Widianto, un saludo y un abrazo, bendiciones. Mane tiene la banderita de Venezuela, hola, buenos días,
¿Cómo amaneciste? Espero que bien. Muy bien, muchas gracias. Espero que tú también. Te envío saludos, lluvia de bendiciones. Igualmente, Shabbat Shalom, Mane. Ensar 3434 dice, ¿quieres los gatos? Nunca he tenido un gato de mascota, pero sí, sí me gustan los gatos. Eh, User 6309 dice, uy, Hali dice que bien, muchas gracias. MST Martín 47 manda corazoncitos, muchas gracias. Guillermo Lima dice que te vaya bien, muchas gracias. Bendiciones para todos. DFZK 82, ¿cuántos años tienes? Tengo 42, estamos en marzo. Como en 3 meses y medio, 4 meses, cumplo 43. Y dice fantástico, muchas gracias por sus comentarios. Acá en YouTube, alguien nos comenta, você é admirável, muito obrigado. Ok, hoje o serviço é no português, amanhã será no espanhol. Globe dice, ¿qué es tu nombre? Yo soy el rabino David Joseph, bienvenidos al en vivo. Hoy es en portugués, pero ya mañana lo tendremos en español. Ok, agora vamos passar à nossa oração Bikat HaKohanim. Que Ele te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre todos nós e tenha misericórdia de nós, que Ele levante o seu semblante sobre toda a humanidade e nos conceda paz. Amém. Agora, vamos passar ao salmo final deste serviço. Y Globe otra vez dice, ¿cuál es tu deporte preferido? Hace un par de años te hubiera dicho que el fútbol americano, pero ahora me gusta mucho el hockey sobre hielo. Y el que yo practicaba en mi juventud era el básquetbol principalmente y el fútbol soccer. Entonces digamos que me gustan todos los deportes, pero ahorita el hockey se ha ganado mi atención. Ok, agora, vamos passar ao salmo final deste serviço religioso, deste serviço de Midrash. E isso será o Salmo número 28.
Nós temos aqui outro comentário, www34354, dice, ¿dónde vives? Mira, por seguridad de mi familia y mía, no digo en qué ciudad vivo, pero vivo dentro de la República Mexicana. Muchas gracias por tu pregunta y por estar en el en vivo. Hoy el en vivo es en português e já lo estamos casi terminando. Ok, agora vamos passar à oração de Osher Shalom. Que aquele que estabelece a paz nos Deus traga paz a nós, os filhos de Israel e a toda a humanidade. Amém. עליון יברך וישמור אתכם כולכם, יאיר עליון פניו עליכם ויחונכם, יזע עליון עליכם צילו וייתן לכם שלום, amém. Muito obrigado por se juntarem a nós neste serviço religioso, no serviço de Midrash. Desculpa. Lembramos que de 1º a 6 de abril estaremos celebrando a Páscoa judaica, a Páscoa Ebenita e a Hag HaMatzot, Festa dos Pães Ázimos. Durante toda esta semana não deve haver Hametz, pão fermentado ou levedado, em nossas casas. E na noite da Páscoa comemos cordeiro assado e matzá para comemorar a libertação dos nossos ancestrais na escravidão no Egito. Convidamos você a se inscrever em nossos canais de mídia social para ficar por dentro de todos os nossos cultos religiosos. Este culto é transmitido simultaneamente em diversas plataformas. Encorajamos você a assistir ao nosso conteúdo gravado, curtir, comentar e compartilhar. Se você deseja nos apoiar com uma doação, pode fazê-la para a conta bancária listada em nossas informações ou entrar em contato conosco diretamente por mensagem para saber mais sobre as diferentes maneiras de nos apoiar. Convido você a se juntar a nós todos aos sábados às 9 da manhã, horário do México, para nossos cultos religiosos dedicados ao Criador, em português. Garanto que sua semana ganhará uma nova dimensão após participar de nossos cultos. Deixe-me fazer algumas perguntas. Se você pudesse mudar sua vida, você mudaria? Você quer agradar ao seu Criador? Você quer conhecer o plano de Deus para você? Você aspira a uma vida mais rica e feliz? Você deseja o bem-estar da sua família? Tudo está ao seu alcance se você se aproximar de Deus. E por isso que convido você a se juntar a mim todos os sábados às 8 horas para o culto. Nossa comunidade ebianita é formada por pessoas de diversas origens religiosas e classes sociais. Na verdade, você não precisa renunciar à sua fé para estar conosco todos os sábados. Todos são bem-vindos. Pessoalmente, quero compartilhar com você o que descobri ao longo dos anos do estudo bíblico, como isso mudou minha vida e como pode mudar a sua também. Não importa o tamanho do problema, Deus está sempre pronto para nos acolher de volta e eu estou disposto a ajudá-lo a retornar a Deus. Lembre-se que todos somos criaturas de Deus e vivemos no mesmo mundo. Portanto, nenhum de nós é adversário ou inimigo. Todos somos irmãos e irmãs, como diz o Mestre Jesus. Que Deus abençoe e proteja a todos. Shalom, Shabbat Shalom e Shavuot Tov.